Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 27. Capítulo 171. Caçador de piratas Oronoa Zoro, recompensa de 600 milhões de belis, um homem que possui Haki do Conquistador. E Sanji Perna Negra, um homem com uma recompensa de 550 milhões de belis. Ao ver Zoro e Sanji darem um passo à frente, a expressão de Kuma tornou-se sombria. 600 milhões? 550 milhões? Haki do Conquistador? A cada recompensa anunciada por Kuma, as veias pulsavam violentamente na testa de Moria. Anteriormente, Moria havia analisado apenas a recompensa e o histórico de batalhas de Hoven, ignorando os outros membros do bando do Chapéu de Palha. Na opinião dele, depois de Hoven, quão fortes poderiam ser os outros novatos de uma tripulação com apenas um ano de existência? Mas agora, ao ouvir as recompensas por Zoro e Sanji, Moria ficou incrédulo. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? A recompensa era a medida mais direta da força de um pirata. Mesmo levando em conta a influência de Hoven, recompensas acima de 500 milhões eram comparáveis às dos comandantes de alta patente do Yonkou. E seu ataque com toda a potência da Fruta das Sombras, tão facilmente destruído por aqueles dois, provou a força deles. Ei. Mesmo sendo uma competição justa, vocês roubarem a cena do capitão já é demais, declarou Luffy pousando em frente ao Castelo Sombrio com um sorriso no rosto. Também usuário do Haki do Conquistador, Monk D. Luffy do Chapéu de Palha, recompensa de 1 bilhão e 35 milhões de belis, a voz de Kuma tinha um tom estranho e novo. Chapéu de Palha era filho do homem que ele seguia, o líder revolucionário Monk D. Dragon. Ter conquistado tal renome, atingindo esse nível de força em menos de um ano, impressionou Kuma. 1 bilhão. O rosto de Moria congelou completamente. Outro usuário de Haki do Conquistador, e sua recompensa ultrapassava 1 bilhão. Não era esse o nível de recompensa do segundo em comando de um Yonkou? Moria finalmente entendeu porque Kuma disse que Hoven era um pirata do nível de Kaido. Ele não estava se referindo apenas à força pessoal de Hoven, mas ao poder de combate assustador de toda a tripulação. Essa era, sem dúvida, uma tripulação pirata de nível Yonkou. Ele sozinho, enfrentando uma tripulação inteira de nível Yonkou, o rosto de Moria empalideceu. Ninguém nestes mares conseguiria, sozinho, enfrentar a tripulação completa de um navio Yonkou. Voxas! Vocês estão indo rápido demais. Uma tempestade de areia se formou, condensando-se na figura esguia de Vivi, com um sorriso no rosto enquanto olhava para Moria. Princesa do deserto Vivi, recompensa de 450 milhões de belis, usuária da fruta da areia, Kuma desferiu o golpe final. Moria sentiu sua mente ficar completamente em branco. Tem mais. Uma mulher que conseguiu a fruta da areia do Crocodile e tem uma recompensa de 450 milhões? Ao ver Luffy, Zoro, Sanji e Vivi encarando-o como se fosse uma presa encurralada, Moria tremeu incontrolavelmente. Ao seu lado, seus três principais subordinados, Perona, Absalom e Ogbak, já estavam morrendo de medo. O capitão deles tinha uma recompensa de 320 milhões de belis. Embora as recompensas congelassem ao se tornar um Shichibukai, esse valor ainda o colocava entre os grandes piratas. Mas observem as riquezas destes quatro. A superioridade numérica fez com que perdessem toda a vontade de lutar. Moria-sama, o que devemos fazer? Ogbak gaguejou apavorado. O corpo de Moria se contraiu ainda mais violentamente. Ele não conseguia responder. O que fazemos? Eu também quero saber o que fazer. Seu olhar se voltou para Kuma. Moria conhecia sua habilidade. A Nikil no Mi podia enviar pessoas para qualquer lugar. Ei, Kuma, tire-nos daqui. Mas Kuma balançou a cabeça. Não posso. Como assim você não pode? Você é um usuário da fruta pata-pata, gritou Moria. Moria, acorde para a realidade. O homem que estamos enfrentando é o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Usar uma Akuma no Mi contra ele é suicídio, respondeu Kuma, lançando um olhar para Moria. As veias da testa de Moria pulsavam. O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, fez Kuma, com sua fruta pata-pata, ficar tão assustado que ele nem se atreveu a ativá-la? 2 Shichibukai, hein? Que sorte, Zoro sorriu. Mais presas significam mais fácil de compartilhar, acrescentou Sanji com um sorriso irônico. Xixixi, eu quero os dois, rugiu Luffy. Foge. Luffy ativou instantaneamente a segunda marcha com vapor saindo de seus poros. Voxas. Ele desapareceu, reaparecendo acima do Castelo Sombrio. Gomu Gomuno. Pistola jato. Luffy riu seu punho, envolto em denso Haki do armamento, deixando uma imagem residual aterradora ao atingir o horrorizado Moria. Bum. O corpo gigantesco de Moria foi arremessado para trás como uma bala de canhão. Bum. O sombrio castelo, já precário devido ao impacto galáctico anterior de Hoven, começou a desmoronar instantaneamente sob esse golpe. Os olhos dos 3 subordinados de Moria quase saltaram das órbitas. Tão fraco assim? Ele nem sabe usar Haki? Perguntou Luffy, genuinamente surpreso. Ele esperava uma batalha emocionante contra um Shichibukai, mas um simples ataque de reconhecimento em segunda marcha fez Moria voar pelos ares. Maldito seja você! Embora Moria tivesse perdido seu Haki, sua resistência ainda era considerável. O ataque de sondagem de Luffy, embora humilhante, não foi suficiente para um nocaute instantâneo. Saindo às pressas dos escombros com a testa sangrando e os olhos vermelhos, Moria lançou um olhar furioso para Luffy. Um pirralho que está no mar há menos de um ano. Chamando de fraco? O insulto feriu profundamente o orgulho de Moria. Mesmo que morresse, ele tinha que dar uma lição nesse pirralho. Asgard das Sombras. Moria rugiu com os olhos vermelhos de sangue, ativando diretamente sua habilidade mais poderosa. Ele absorveu todas as sombras que conseguia controlar em seu corpo. 100 sombras, 500 sombras. O corpo de Moria começou a crescer de tamanho. Xixixi, chapéu de palha. Prepare-se para morrer, gritou Moria, lutando para manter a sanidade.
A Asgard das Sombras também tinha uma desvantagem. As sombras continham resquícios da consciência de seus donos originais. Absorver sombras em excesso faria com que o usuário perdesse o controle e entrasse em fúria. 500 sombras era o limite atual de Moria, mantendo sua sanidade. Embora enfurecido, Moria não era tolo, ele sabia que contra um pirata com uma recompensa superior a 1 bilhão, seus outros truques seriam inúteis. Apenas seu golpe mais poderoso, Asgard das Sombras, poderia ser usado. É só isso que um Shichibukai consegue fazer? Depender do poder dos outros? Sanji soltou uma baforada de fumaça, com os olhos cheios de decepção. Zoro sentiu o mesmo. Eles não eram mais os sapos no poço do Mar do Leste. Agora eram comandantes de alta patente da tripulação de um novo Yonkou. Sua força e perspectiva haviam mudado completamente. O Haki da observação de Sanji e Zoro permitia sentir claramente o quão caótico e fraco estava o estado espiritual de Moria naquela forma. Ele estava simplesmente inflando à força seu poder de combate com a força dos outros. Isso poderia funcionar contra piratas com recompensas de 100 a 200 milhões, mas contra eles? Era completamente ridículo. Silêncio! Rugiu Moria, sua voz agora um berro distorcido e turvo devido ao seu tamanho aumentado e às inúmeras consciências dentro dele. Morram! Piratas do chapéu de palha. Moria brandiu sua mão gigante, avançando em direção a Zoro e Sanji. Perna diabólica. Nitoriu e Ai, Rashomon. Diante do ataque total de Moria, Sanji e Zoro nem sequer usaram todo o seu poder. Um ataque como esse não era digno do Ifrit Jambé de Sanji ou do estilo de 3 espadas de Zoro. Sanji ativou instantaneamente a perna diabólica, imbuindo seu chute com a Ki do armamento. Zoro usou uma das técnicas características de seu estilo de 2 espadas, o Rashomon. Boom! Um corte em forma de X apareceu no corpo de Moria, com sangue jorrando por toda parte. Seu corpo também foi engolfado pelas chamas da perna diabólica de Sanji. Seus olhos começaram a revirar, ficando brancos. Moria-sama! Gritaram os 3 subordinados. Pô, por quê? Moria exclamou, com os olhos cheios de incredulidade. Por que ele foi derrotado de forma tão miserável? Ele era um Shichibukai, mas contra 3 pirralhos novatos, ele era completamente impotente. A humilhação, a derrota esmagadora para Kaido, passou diante dos olhos de Moria como uma lanterna giratória. Ele lembrou as palavras anteriores de Hoven. Sua carreira de pirata termina aqui. Não. Asgard das Sombras. Rugiu Moria, recusando-se a aceitar a derrota. Ele ignorou o risco de perder a consciência, absorvendo ainda mais sombras em seu corpo. 600. 800. 1000. Quando 1000 sombras invadiram Moria, seus olhos ficaram completamente brancos. Sob o poder de Asgard das Sombras, ele perdeu totalmente o controle, entrando em fúria. Roar. Moria soltou um urro desumano e começou a destruir tudo ao seu redor, atacando até mesmo seus próprios subordinados. Moria-sama! Perona gritou enquanto um pé gigante descia, pisoteando o ar. Voxash! Uma porta de ar apareceu ao lado de Perona, uma força de sucção puxando o ar instantaneamente para dentro. Kamui. Zoom! Outra porta aérea se abriu ao lado de Hoven e Perona caiu para fora. Que coisa mais feia, Moria! Você usou os zumbis das sombras para se iludir porque perdeu seus camaradas, e agora nem se importa com os únicos camaradas que lhe restam. Hoven comentou, olhando para o homem patético. Esmague. Ogbak, um dos 3 subordinados, foi imediatamente esmagado sob o pé de Moria. O usuário da fruta da clareza, Absalom, conseguiu se esquivar, então, cerrando os dentes, ativou sua fruta e desapareceu. Essa habilidade é... Sanji congelou como se atingido por um raio, encarando o local onde Absalom desapareceu. Para a Messia, fruta transparente, afirmou Hoven com um sorriso cúmplice. Como esperado, a fruta da invisibilidade não apenas tornou o usuário invisível, ela apagou sua presença, ações, passos, tudo. Sem quebrar a habilidade em si, nem mesmo o Haki da observação conseguia detectar a presença do usuário. Foi assim que Shiryu conseguiu desferir um ataque surpresa em Garp na história original. O Haki da observação, sendo uma extensão sensorial e não um ataque direto, não conseguia perceber um usuário cuja presença fosse completamente apagada. Para neutralizar essa habilidade, estalo, boom, inúmeros arcos de relâmpagos vermelho escuros surgiram pelo céu acima de Thriller Bark. Um grito de agonia ecoou quando Absalom reapareceu, gravemente ferido pela força do revestimento ao Shoku, contorcendo-se de dor. É mesmo a fruta da clareza. Sanji olhou fixamente, com a respiração presa para o sonho de sua infância. Sanji, você quer aquela Akuma no Mi? Perguntou Hoven, olhando para Sanji. Sanji respirou fundo algumas vezes e então sorriu. Não, eu não. A fruta transparente era o sonho de qualquer homem, sim. Mas ele tinha um sonho ainda mais importante. Encontrar o azul total, ele não podia deixar de nadar. Além disso, a fruta da clareza oferecia pouco aumento ao seu poder de combate. Era mais adequada para assassinos. Só atrapalharia o desenvolvimento do seu Haki. Ele ainda precisava ajudar Hoven a se tornar o homem que se destacaria acima de todos, e ajudar Luffy a se tornar o rei dos piratas. Ele não podia deixar que uma simples fruta clara atrapalhasse seus sonhos. Excelente, sorriu Hoven. Saquear. Um leve esforço do revestimento ao Shoku, e uma formiga como Absalom desmaiou instantaneamente. A habilidade da fruta da clareza foi roubada por Hoven. Boom! Sem aviso prévio, Moria, que ainda estava em fúria, foi instantaneamente aniquilada. Seu corpo gigantesco, fortalecido pelo Asgard das Sombras, simplesmente se desintegrou. Isso é, a testa de Kuma também se encheu de suor frio. Silenciosamente e devastadoramente a energia simplesmente apareceu. Kuma olhou para Hoven, que apontava um único dedo para o céu, e sentiu um profundo horror. A fruta da invisibilidade tornou a Goru Goru no Mi, invisível. Saquei a fortuna. Capítulo 172.
O corpo de Moria, agora completamente carbonizado, estava totalmente sem vida. A energia devastadora não só aniquilou Moria, como também despedaçou toda a área onde ele estava, até o mar abaixo crepitava com os relâmpagos residuais. Nesses mares, apenas uma habilidade seria capaz de tal feito. A habilidade da Goru Goru no Mi, considerada uma das mais invencíveis entre as logias. O movimento característico de Hoven, apontando um único dedo para o céu, era a prova mais clara disso. Não havia sombra visível nem som de relâmpago. Nem o brilho intenso do relâmpago, nem o estrondo icônico da Goru Goru no Mi haviam ocorrido. Num piscar de olhos, Moria foi silenciada por uma tempestade de trovões invisíveis e furiosos. Hoven havia combinado o poder da fruta da invisibilidade com a Goru Goru no Mi, a testa de Kuma estava coberta de suor frio. Seu Haki da observação não havia detectado nenhum ataque se aproximando. Embora informações do governo mundial indicassem que a Goru Goru no Mi do soberano do céu Hoven poderia alcançar a nulificação do Haki da observação, desativando completamente o Haki da observação que não tivesse atingido o nível de visão do futuro. Mas seu próprio Haki da observação estava ativo, e no entanto, ele não havia detectado nenhum sinal de ataque. Silenciosamente e invisivelmente a energia destrutiva da Goru Goru no Mi desceu, e Moria simplesmente sumiu. Que método de ataque horrível! Diante desse ataque silencioso, invisível e letal, até mesmo Kuma, cujas emoções e consciência estavam sendo sistematicamente apagadas pelo governo mundial, sentiu um medo primordial brotar das profundezas de seu coração. Os seres humanos têm um medo inato do desconhecido. E esse ataque silencioso, instantâneo e destrutivo foi, sem dúvida, um dos maiores medos primordiais da humanidade. Diante de um ataque como esse, sua habilidade Nikkyu Nikkyu no Mi seria completamente inútil. Nesse momento, Kuma compreendeu completamente o quão assustador o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo realmente era, em termos de Akuma no Mi. Ninguém nesses mares era mais forte que Hoven. E Kuma entendeu porque seu Haki da observação o havia alertado de que sua habilidade de fuga com a Nikkyu Nikkyu no Mi seria inútil. Kuma olhou para Perona, que aparecerá de repente ao lado de Hoven por meio de uma porta aérea com uma expressão sombria. Ele agora entendia porque seu Haki o havia alertado sobre uma crise de vida ou morte caso tentasse usar a Nikkyu Nikkyu no Mi para escapar. Foi essa habilidade. O poder da fruta porta a porta. E não apenas a fruta porta a porta. Aquela porta de ar também possuía uma força devoradora, capaz de sugar pessoas à força para sua dimensão espacial. Essa era a habilidade da Bakuba Kun no Mi da Paramecia. A fruta porta a porta combinada com a fruta mastigável, distorceu o próprio espaço. Para ter essa sinergia com uma fruta porta a porta desperta, a habilidade fruta come come de Hoven também precisa ter despertado. Que assustador! Que homem para ser temido do fundo do coração! Antes dessa habilidade, no momento em que ele ativava sua Nikkyu Nikkyu no Mi, ele era sugado para dentro daquela porta de ar. Antes do espaço distorcido, nem mesmo o poder da Nikkyu Nikkyu no Mi oferecia resistência. E no instante seguinte, o que ele viu em seguida quase fez os óculos de sol de Kuma caírem de choque. Figura icônica da facção pirata saqueadora, a fortuna do Shichibukai Gekko Moria. E fortuna da facção, Ouro Supremo, ativada. Apareceu uma notificação. A fortuna símbolo que representava o status de Shichibukai e facção pirata de Moria foi saqueada por Hoven. Esta foi a terceira vez que Hoven ativou sua característica fortuna da facção, Ouro Supremo. Na primeira vez, ao roubar uma fração da fortuna de Mihawk, ele despertou o Haki do armamento e o Haki da observação. No entanto, essa foi uma quantia insignificante de fortuna para Mihawk, da qual ele se recuperou quase instantaneamente. A segunda vez foi quando a fortuna da facção realmente demonstrou seu poder, saqueando completamente a fortuna do Shichibukai Crocodile. Isso permitiu que o Haki do Conquistador de Hoven avançasse para o nível Ouro Profundo, possibilitando que ele dominasse preliminarmente o revestimento ao Shoku e ascendesse às fileiras dos verdadeiramente fortes. Foi o trampolim que ele usou para derrotar Enel e obter a Goru Goru no Mi, dando início à sua verdadeira ascensão meteórica. Mas honestamente, Hoven não tinha grandes expectativas em relação à fortuna de Moria. Afinal, embora ambos fossem Shichibukais, a reputação de Crocodile e Moria estava na pior posição possível. Crocodile havia perdido decisivamente para Barba Branca. Moria havia perdido decisivamente para Kaido. Eles só se qualificaram como Shichibukais devido à reputação terrível dos imperadores que desafiaram. Afinal, o terror dos 4 imperadores era bem conhecido por qualquer pirata que não fosse um mero figurante nos mares. Os piratas novatos que chegavam ao Novo Mundo tinham que se submeter à tripulação de um Yonkou, se é que o Yonkou os aceitaria, ou desafiar um Yonkou para tomar o seu lugar. Durante anos, o Novo Mundo só acumulou mais esqueletos daqueles que desafiaram o poder de um Yonkou. Mesmo derrotados, Crocodile e Moria ao menos sobreviveram a encontros com Barba Branca e Kaido, um currículo suficiente para intimidar outros piratas. Mas a derrota foi a derrota. O prestígio de Crocodile e Moria entre os Shichibukai não era alto. Entre os Shichibukai, apenas Mihawk se comparava, em certa medida, aos 4 imperadores. No entanto, Mihawk era um alvo que Hoven precisava eliminar para o desenvolvimento de Zoro. Comparado a obter um combatente poderoso e com potencial infinito como Zoro, a fortuna de Mihawk parecia menos importante. Assim, Hoven considerou a fortuna de Moria um ganho menor, algo a ser coletado ao longo do caminho. Mesmo que tudo fosse usado para fortalecer seu Haki do Conquistador, o aumento seria semelhante ao que ele obteve de Crocodile para o Hoven atual, era melhor do que nada. Mas o que Hoven não esperava era que essa fortuna, saqueada não fosse para aqui. Era por causa de uma fruta do diabo. Obteve o desejo de se tornar fogo, e condições para o despertar da fruta da chama atingidas. Fruta da chama desperto. A fortuna saqueada era o desejo necessário para despertar a fruta logia Mera Mera no Mi. Os olhos de Hoven brilhavam com chamas intensas. Sua habilidade com a fruta da chama estava em um nível completamente diferente da sua Goru Goru no Mi.
Embora o fogo e o relâmpago naturalmente apresentassem disparidades no poder de ataque, a razão fundamental era que a fruta da chama não havia despertado. Somente após o despertar uma Akuma no Mi poderia liberar todo o seu poder, atingindo seu potencial máximo. Embora suas propriedades tornassem seu poder ofensivo ligeiramente menor que o da Goru Goru no Mi, com uma Mera no Mi desperta, ainda era possível atingir o nível de almirante. Ao equipar a fruta da chama de Ace, Robin também equipou o desejo de ser fogo de Ace. Mas Ace era muito jovem, sobrecarregado por traumas de infância, seu poder espiritual tinha uma falha enorme, tornando incrivelmente difícil atender às condições de despertar para uma fruta desse nível. Após obter a fruta, Robin tentou treiná-la, fortalecendo seu próprio desejo de ser fogo. Somente através do treinamento pessoal seria possível compreender o quão difícil era para um usuário de logia despertar. Para um ser humano baseado em carbono, desejar se tornar um elemento natural era profundamente antinatural. Essa antinaturalidade tornava o treinamento de uma logia muito difícil. Embora Robin, com seu espírito transformado após a batalha com Akainu, estivesse confiante de que eventualmente conseguiria despertar a fruta da chama, ele não podia garantir quanto tempo isso levaria. Mas agora, depois de saquear a fortuna de Moria, o desejo de ser fogo que ele obteve, combinado com o que ele já possuía, foi suficiente. A fruta chama-chama, uma fruta obtida antes mesmo da Goru Goru no Mi, completou neste momento seu despertar. Uma estranha ondulação emanou do corpo de Robin. Foge. Sem aviso prévio, chamas aterrorizantes começaram a arder descontroladamente. Os fragmentos despedaçados de Thriller Bark, a vegetação devastada, a própria terra, tudo incendiado em chamas aparentemente inextinguíveis e horripilantes. Até mesmo as nuvens negras e sombrias lá no alto agora brilhavam em um vermelho ameaçador. Zum. Inúmeras bolas de fogo caíram das nuvens. Toda essa região de Thriller Bark havia se transformado em um mundo de fogo. A fruta da chama de Robin despertou? Zoro, Sanji e os outros observavam a cena, não totalmente alheios a ela. Somente após o despertar é que uma logia poderia realmente liberar todo o seu poder, tornando-se um desastre natural ambulante. O fogo, desde os tempos antigos, juntamente com o relâmpago, foi um dos elementos naturais mais temidos e reverenciados pela humanidade. Fruta da chama. Despertou? Kuma sentiu sua mente ficar dormente, seus óculos de sol quase caindo em choque. Goru Goru no Mi, humano, porta, fruta come, chama. Quantas Akuma no Mi Robin já despertou? Mas ainda não tinha acabado. Voxax! Uma porta aérea, brilhando com uma luz sobrenatural, se abriu. O portal para o submundo. Foge. Incontáveis fluxos de energia da alma foram sugados do submundo, enrolando-se em torno do punho direito de Robin. Mandamento da chama. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso irônico. Foge. A energia da alma se acendeu. Anteriormente, Robin se considerava uma cópia fiel do Cavaleiro de Ouro de Câncer, mas com algumas diferenças. Afinal, o método de Manigoldo para usar o poder da alma era queimá-lo, transformando-o em Onibi fogo demoníaco. Mas a habilidade da fruta da ressurreição manifestava a energia da alma como frio do submundo, sem poder de ataque direto. Mas agora, com a fruta da chama desperta, ele poderia queimar essa energia da alma perfeitamente. Sekishiki Kizoin Praizep Fogo Azul Demoníaco Ouro Supremo. Fogo Azul Demoníaco, agora desenvolvido por Robin. Mais uma característica de técnica suprema de nível Ouro Supremo. Seu Sekishiki Consua, ondas de enterro da alma Praizep, também evoluiu, agora sendo capaz de usar simultaneamente os poderes das frutas reviver. Chama e bomba. Ele realmente havia replicado o poder do Cavaleiro de Ouro de Câncer. Poder da alma. Isto é, Kuma, um usuário da Nikkyu no Mi, havia viajado para muitos lugares, seu conhecimento era vasto. Esse poder, não era o poder da alma usado pela Big Mom? Mas também era muito diferente. A fruta da alma controlava as almas. O poder desse homem consistia em infundir diretamente energia da alma em seus ataques. Fazer uma coisa dessas. A fruta da ressurreição. Kuma olhou para Robin horrorizado. A lendária Akuma no Mi que concedia uma segunda vida ao seu usuário também estava nas mãos de Robin, o soberano do céu? E pelo que parece, também havia despertado. Mas Kuma sabia que a fruta da ressurreição só ativava depois que o usuário morria. Esse homem não tinha morrido de verdade. Mas então, ao pensar em Robin, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, Kuma sentiu uma ponta de resignação. Em relação às Akuma no Mi, ninguém era mais forte do que esse homem. Nada do que ele fez com as Akuma no Mi deveria ser surpresa para ninguém. Robin, por que você acabou com Moria? Não ia me deixar fazer isso? Perguntou Vivi, fazendo beicinho. Vivi não estava insatisfeita com a decisão de Robin, era só que Vivi, agora profundamente apaixonada, aproveitava qualquer oportunidade para se comportar como uma mimada na frente dele. Desculpe. Ganhei um novo poder, minhas mãos ficaram coçando. Robin riu baixinho. Xixi. Ainda bem que sobrou um Shichibukai. Luffy e os outros olharam para Kuma. Sob o olhar atento de Luffy e dos outros, até mesmo Kuma sentiu uma imensa pressão. Ele imediatamente quis revelar sua verdadeira identidade. Afinal, antes desse grupo ele não tinha nenhuma chance de vencer. Mas no instante seguinte, Kuma ficou completamente estupefato. Kuma, você já viu a Nika? Perguntou Robin, sorrindo. Capítulo 173. Nika. As emoções de Kuma explodiram com uma intensidade sem precedentes. Embora o corpo de Kuma fosse agora quase totalmente mecânico, ele mal podia ser chamado de pessoa, e em breve, sua consciência e sua própria vida seriam completamente apagadas pelo governo mundial, reduzindo-o a uma mera ferramenta mecânica. Mesmo assim, o corpo de Kuma começou a tremer intensamente.
simplesmente porque aquele nome, Nika, tinha um significado muito grande para Kuma. O pai de Kuma era um bucaneiro, uma raça com sangue de gigante, considerados escravos natos pelos dragões celestiais. O próprio Kuma era mestiço, filho de seu pai e de uma mulher humana. Após os dragões celestiais descobrirem sua identidade como bucaneiros, Kuma e seu pai se tornaram seus escravos. Durante aqueles dias de escravidão, o pai de Kuma contou-lhe a lenda de Nika. Nika, o guerreiro da libertação de 800 anos atrás, que libertou inúmeros escravos e foi aclamado como Deus Sol. Para Kuma, então escravo dos dragões celestiais, essa história era como um sonho fantástico, uma fonte de imenso anseio. A raça dos bucaneiros sempre reverenciou Nika. Assim, a lenda de Nika foi transmitida, enraizando-se profundamente no coração de Kuma. Infelizmente, o som de seu pai lhe contando a lenda de Nika irritou um dragão celestial, e o pai de Kuma foi morto por isso. Mais tarde, durante um incidente do Vale dos Deuses, Kuma, junto com Ivankov e a eterna fonte de dor de Kuma, Jini, tornaram-se presas no torneio de caça aos humanos. Dos dragões celestiais. Durante aquele torneio de caça, a súbita intrusão dos piratas Rocks mudou completamente o destino de Kuma. No caos que se seguiu, Ivankov obteve um dos prêmios do torneio, a fruta peixe-peixe zoomítica modelo, dragão azul, enquanto Kuma obteve a fruta da pata-pata-pau. Embora Charlotte Linlin tenha roubado a fruta dragão azul de Ivankov posteriormente, Kuma conseguiu comer a fruta da pata-pata-pau. Aproveitando o poder da fruta da pata, Kuma salvou mais de 500 escravos. E usando esse mesmo poder, Kuma, Ivankov e Jini conseguiram escapar do Vale de Deus, dando início ao período mais feliz da vida de Kuma. Durante esse período, Jini chegou a pedir Kuma em casamento. Mas Kuma, sabendo que a raça dos bucaneiros era considerada escrava nata pelos dragões celestiais, sabia que se sua linhagem fosse descoberta, seus filhos também se tornariam escravos. Para não sobrecarregar Jini, Kuma recusou sua proposta. Mais tarde, Kuma viu reportagens sobre Monkey D. Dragon, então líder dos Combatentes da Liberdade, o precursor do exército revolucionário. Ao ver Dragon realizando movimentos de libertação pelo mundo, Kuma lembrou-se da lenda de Nika e sentiu que havia encontrado o propósito de sua vida. Assim, Kuma, junto com Jini e Ivankov, juntou-se ao exército revolucionário, eventualmente tornando-se um oficial. Durante esses movimentos de libertação, Kuma e Jini frequentemente operavam separadamente. Nesse período, Jini foi capturada por um dragão celestial e tomada à força como sua esposa, dando à luz Jevel e Bonnie. 2 anos após o sequestro de Jini, Kuma recebeu uma mensagem dela, dizendo que havia contraído uma doença estranha e sido descartada pelos dragões celestiais, mas implorou para que ele não a procurasse. Kuma, supondo que Jini retornaria ao reino do sorvete, usou sua habilidade da Nikyu Nikyu no Mi para correr até lá. Ao chegar, Kuma encontrou Jini, seu corpo envolto em escamas de pedra, já sem vida. Ele ficou inconsolável, mas prometeu a Jini que cuidaria de Bonnie, criando-a como sua própria filha. Kuma então passou seus dias conciliando os cuidados com Bonnie e suas atividades de libertação. Infelizmente, ele descobriu que Bonnie também havia contraído a mesma doença que Jini, escamas de safira, uma doença que, segundo os médicos, era fatal antes dos 10 anos de idade. Durante esse período, Kuma também libertou o reino de Sorbet, em um feito aclamado como uma revolução de um homem só. Mas o rei do reino Sorbet colaborou com o governo mundial para capturar Kuma. Kuma, usando sua Nikyu Nikyu no Mi, destruiu toda a frota invasora. A partir de então, Kuma recebeu uma alta recompensa e o epíteto de tirano. Kuma continuou sua busca por uma cura para a doença de Bonnie, eventualmente descobrindo sobre Vegapunk através de Dragon. Usando sua fruta da pata, Kuma encontrou Vegapunk. Para curar Bonnie, Kuma fez um acordo com Vegapunk. Vegapunk curaria Bonnie e, em troca, Kuma participaria dos experimentos de pesquisa de Vegapunk. Kuma também deu o nome de pacifistas às armas humanoides que Vegapunk criou com base nele, outra influência de seu sonho de libertação de Nika. Infelizmente, a conversa de Kuma com Vegapunk foi grampeada por São Saturn, dos 5 anciãos. Sob as ameaças de São Saturn, Kuma tornou-se um dos 7 Shichibukai, e seu corpo seria completamente transformado em uma arma humanoide para a marinha, sacrificando, em última instância, todo pensamento e individualidade. Ele foi proibido de ver Bonnie novamente antes que a modificação fosse concluída. Ao saber dessas condições, Kuma, que pensava que só precisava fornecer sangue para a clonagem, não sentiu medo ou raiva, mas sim alegria e lágrimas. As condições originais pareciam simples demais. Termos tão severos deram a Kuma mais confiança de que Bonnie seria realmente salva. Kuma pediu que, após a cura de Bonnie, ela tivesse permissão para crescer em paz em seu próprio país. São Saturn concordou. Antes de Luffy zarpar, Kuma, através de conversas com Dragon, havia deduzido que Luffy era filho de Dragon. Ele usou sua Nikyu Nikyu no Mi para observar o treinamento de Luffy à distância, escrevendo cartas para Bonnie o tempo todo, querendo usar seus últimos momentos de consciência para registrar toda uma vida de afeto por Bonnie. Tragicamente, todas essas cartas foram destruídas por agentes do governo mundial que monitoravam Bonnie, e Bonnie viveu com a dor de perder o homem que considerava seu pai. Agora, com sua consciência prestes a ser completamente apagada, restavam apenas 2 coisas das quais Kuma não conseguia se desapegar. Bonnie, a quem ele considerava como uma filha, e a lenda do deus Sol Nika. Kuma certa vez pensou que Dragon fosse o Nika desta era. Mas embora Dragon fosse poderoso, ele não demonstrava os poderes lendários de Nika. Mas agora, o soberano do céu Roven havia falado da existência de Nika. Como Kuma poderia não se emocionar, não ficar completamente incrédulo? Esse homem, o soberano do céu Roven, havia superado em muito o quartel-general dos fuzileiros navais em termos de inteligência, e possuía um profundo conhecimento da estrutura do governo mundial, sabendo sobre os 5 anciãos e os cavaleiros de Deus. Roven guardava muitos segredos muito além da sua idade. A existência de Nika vinda da boca de Roven tinha uma credibilidade extremamente alta.
Você sabe onde Nika está? Perguntou Kuma, tremendo da cabeça aos pés enquanto olhava para Robin. Nika, ele não está bem diante dos seus olhos? Robin respondeu, olhando para Kuma com um sorriso. Robin, é claro, sabia tudo sobre Kuma. Embora suas memórias da Terra fossem um tanto vagas, como um humano supremo desperto, Robin conseguia se lembrar perfeitamente de memórias passadas. Kuma que amava Bonnie, a criança nascida da união forçada de sua amada com um dragão celestial como sua própria filha, disposto a se sacrificar e ser transformado em uma arma sem mente para salvá-la, cujas últimas palavras foram Feliz aniversário, Bonnie. Foi aclamado por inúmeros fãs como um verdadeiro homem. Robin admirava muito esse homem. Robin sabia da devoção de Kuma por Nika. Contar a Kuma sobre a existência de Nika antes que sua consciência fosse completamente apagada era uma forma de romance pirata. Nika, é você? Não, não é isso. Kuma instintivamente pensou em Robin, mas logo descartou a ideia. Robin, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, o homem que podia roubar tudo, o homem mais perigoso do mundo, era certamente tão misterioso quanto a lendária Nika. Talvez até mais. Mas ele era muito diferente da lenda de Nika. Nika era um guerreiro da libertação que trazia alegria aos outros. Sua forma e poderes não eram como os de Robin, o soberano do céu, capaz de usar Akuma no Mi ilimitadamente. Soberano do céu, Robin foi aclamada como a usuária de habilidades mais cruel do mundo, não uma guerreira da libertação como Nika. Claro que não fui eu, afirmou Robin, e então, junto com o resto da tripulação do Chapéu de Palha, olhou para Luffy. Xixixi. Mesmo que Robin diga que eu sou Nika, eu ainda não entendi direito o que está acontecendo, Luffy respondeu, percebendo a atitude diferente de Robin em relação a Kuma, deixando de lado sua própria hostilidade e sorrindo. Nika, é o Chapéu de Palha? O corpo inteiro de Kuma tremeu. A lendária Nika tinha um corpo de borracha. Então era Gomu Gomu no Mi? E Kuma sabia, Chapéu de Palha era filho de Dragon. Dragon, que Kuma certa vez acreditou estar fazendo o mesmo trabalho que Nika, libertando vários lugares. E o filho do Dragon era o verdadeiro deus Sol Nika. Que incrível! Kuma queria chorar, mas como ciborgue ele não tinha mais o direito de lamentar. Fruta humano-humano, zoomítica modelo. Nika é o verdadeiro nome da Gomu Gomu no Mi. Um nome ocultado e alterado pelo governo mundial para esconder a existência de Nika. Somente ingerindo o desejo de libertação suficiente, esta fruta do diabo pode despertar. Luffy então descerá sobre esta era, como Deus Sol. Robin explicou, vendo a expressão de Kuma e sorriu. O filho do homem que Kuma outrora seguia, acreditando estar realizando o mesmo trabalho que o Deus Sol Nika, acabou por ser o verdadeiro Deus Sol Nika, a quem os bucaneiros aguardavam e reverenciavam há séculos. Este foi verdadeiramente o romance do mundo de One Piece, desejo de libertação. Agora entendo como acreditava nisso completamente. Não é de admirar que Robin tenha escolhido se juntar à tripulação do Chapéu de Palha. Então, o que Monk D. Luffy comeu foi a encarnação de Nika. Uma vez despertado, ele se tornaria o Deus Sol Nika. Saber da existência de Nika antes que minha consciência desapareça completamente é realmente uma grande sorte. Kuma conseguiu esboçar um leve sorriso. Como um ciborgue completo agora, até mesmo essa ação simples era difícil. Monk D. Luffy disse Kuma virando-se para Luffy. Luffy olhou para Kuma. Minha verdadeira identidade é a de um oficial do Exército Revolucionário. O líder do Exército Revolucionário é seu pai, Monk D. Dragon. Ele é o homem que eu mais respeito, revelou Kuma, fazendo essa revelação bombástica. Todos que ouviram isso arregalaram os olhos, boquiabertos de choque. Eu tenho um pai? Luffy piscou. Ele também entendeu agora porque Robin não havia atacado aquele Shichibukai. Então ele é um dos subordinados do meu pai. O que houve, pessoal? Perguntou Luffy, olhando para a tripulação em choque. E idiota. Você não sabe o nome Dragon? O olho de Sanji se contraiu. Seu pai é muito famoso, exclamou Nami, igualmente chocada. Meu avô é o herói da marinha Monk D. Garp. Meu pai é o líder revolucionário Monk D. Dragon. Meu ídolo pirata é o Yonkou Shanks, o ruivo. Ei, Luffy. Sua história é exagerada demais. O Zop não conseguiu se conter e gritou, com os olhos quase saltando das órbitas. Você se esqueceu de uma coisa, comentou Zoro, sorrindo para o Zop. Ele também é, o idiota que Robin reconheceu. Zoro deu um sorriso feroz. Isso mesmo. Que passado exagerado. O Zop assentiu repetidamente. Robin agora era o novo Yonkou dos mares, no mesmo nível que Shanks. Não entendi, mas nada disso importa. Eu serei o rei dos piratas. Lembre-se disso. Luffy sorriu para Kuma. Entendo. Ao ver o sorriso contagiante de Luffy, o sorriso forçado de Kuma tornou-se muito mais natural. Ele parecia entender agora porque tanto Nika quanto o soberano do céu Robin escolheram aquele homem. Já que até você está tão certo disso, parece que Nika realmente vai chegar com tudo nesta era, sorriu Kuma. Usando o vínculo de fé entre a raça bucaneira e Nika como um canal, carregando a habilidade Nikyu Nikyu no Mi, habilidade da fruta da pata-pata, equipamento concluído. Robin agora possui a habilidade da fruta da pata, aquela fruta do diabo de nível inseto. Nikyu Nikyu no Mi. Uma boa habilidade, comentou Robin, dando um tapinha casual em Luffy. Foge. Algumas das lesões latentes que Luffy havia acumulado durante seu treinamento foram instantaneamente repelidas de seu corpo. Uau! Que leveza! Exclamou Luffy, sentindo a mudança em seu corpo. Fruta pata-pata? Kuma, ao testemunhar sua própria habilidade sendo usada nele por Robin, de uma maneira inacreditável e de perto, ficou tão chocado que seus óculos de sol quase caíram. Não se surpreenda. Enquanto você e a raça dos bucaneiros ainda acreditarem em Nika, eu posso obter seu poder, sorriu Robin. O sistema de poder de One Piece era baseado em poder espiritual em sua essência. Tanto as Akuma no Mi quanto o Haki eram manifestações de poder espiritual. Com um canal de poder espiritual suficiente, o sistema de características mais fortes poderia carregar todos os poderes de um alvo.
Era assim também que Robin conseguia usar diretamente o poder espiritual para ajudar seus companheiros a treinar suas habilidades de Haki e Akuma no Mi. A habilidade da fruta da pata agora pertencia a Robin. Da mesma forma, todos os locais para os quais Kuma podia repelir pessoas também foram replicados para Robin. Robin agora conhecia todos aqueles locais, excelentes para treinamento, e podia enviar seus camaradas para lá a qualquer momento com a fruta da pata-pata. Inacreditável, Kuma murmurou. Embora ainda não compreendesse o princípio exato, com essas poucas palavras, Kuma pôde pressentir a natureza assustadora e incrível daquele homem. Kuma, você gostaria de presenciar a aparição de Nika com seus próprios olhos? Perguntou Robin, revelando mais uma bomba para Kuma. Kuma ficou completamente estupefato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 174. Kuma tremia incontrolavelmente. Nika era a fé da raça dos bucaneiros. Como descendente, Kuma herdara essa crença, reverenciando Nika desde a infância. Sua entrada no exército revolucionário e suas atividades de libertação foram todas influenciadas por sua fé no Deus Sol, Nika. Ao saber, pouco antes de sua consciência se esvair completamente, que o filho de Dragon era o Nika desta era, Kuma sentiu-se imensamente satisfeito e incrivelmente afortunado. E testemunhar com os próprios olhos a queda de Nika. Um brilho fanático ardia nos olhos de Kuma. A fé em qualquer mundo era a mais fervorosa das emoções. Robin, eu ainda não posso despertar. Quase terminei de digerir o desejo de libertação que você me deu, Luffy disse, sentindo a emoção fervorosa de Kuma e coçando a cabeça. Luffy também estava desesperado para despertar. Ele não sabia muito sobre Nika nem se importava com a lenda do Deus Sol. Mas a fruta humano-humano, zoomítica modelo, Nika era, segundo Robin, a Akuma no Mi mais poderosa. Uma vez despertada, ele se tornaria verdadeiramente um dos indivíduos mais poderosos destes mares. Seja para se tornar o rei dos piratas ou para ajudar Robin a se tornar o homem que estava acima de todos, Luffy precisava desesperadamente desse poder. Mas ele não podia despertar simplesmente porque queria, as condições não foram atendidas. Não importava o quanto Luffy tentasse, era impossível. Eu não estava falando do agora. Você se esqueceu do poder da fruta da ressurreição? Robin perguntou com um sorriso cúmplice. A fruta da ressurreição? Ela só funciona em pessoas depois que elas morrem? Todos os membros da tripulação olharam para Kuma. As palavras de Robin imediatamente os fizeram lembrar de Crocodile e Enel, que agora serviam a Robin do submundo. Falando nisso, o que você quis dizer antes quando disse que estava prestes a perder a consciência? Sanji captou a essência da questão, olhando para Kuma. Se você não quiser falar sobre isso, não precisa, acrescentou Sanji, percebendo a repentina turbulência emocional de Kuma. Não, está tudo bem. O soberano do céu Robin foi honesto comigo. Que necessidade eu teria de esconder alguma coisa? Kuma respirou fundo. O soberano do céu Robin não tinha motivo algum para lhe contar nada disso. Mesmo que fosse pela fruta da pata, Robin tinha inúmeras outras maneiras de obtê-la. Ele não precisava se dar a esse trabalho. Robin revelar tão diretamente o grande segredo de Nika, realizando um de seus maiores desejos, se Kuma escondesse algo agora, ele se desprezaria. Em breve, Kuma relatou tudo o que lhe havia acontecido, incluindo a ligação entre a raça dos bucaneiros e o deus Sol Nika. O H. Kuma, você é um homem de verdade. Frank lamentou, comovido até as lágrimas, dando tapinhas no corpo enorme de Kuma. Jamais imaginei que o Shichibukai conhecido como Tirano tivesse um passado assim, comentou Sanji, profundamente comovido. A ternura de Kuma por uma criança que não era sua, fruto de um relacionamento com outra pessoa, fez Sanji se lembrar de sua própria infância, enchendo de emoção. Um homem como este, merece verdadeiramente ser chamado de pai. Desculpe, não consigo despertar agora, então não posso deixar você ver a Nika, disse Luffy, também querendo ajudar o homem a realizar seu desejo, mas infelizmente sem forças para isso. Mas com Robin aqui, você poderá me ver despertar mais tarde, mesmo depois de morrer. Xixixi. Luffy sorriu, proferindo a declaração mais morbidamente alegre. Mas Luffy não achou isso mórbido. Este era o homem que conseguia sorrir diante da própria execução e dizer, parece que estou morto. Além disso, graças aos poderes da Akuma no Mi de Robin, mesmo após a morte de Kuma, Robin conseguiu encontrá-lo no submundo. Depois que eu morrer, Kuma olhou fixamente atônito. É isso mesmo. As habilidades da fruta da ressurreição e da fruta da porta do Robin combinadas permitem que ele viaje livremente para o submundo e traga almas de volta. Robin é um homem do submundo. Não se preocupe em morrer. Robin pode te trazer de volta, Nami declarou orgulhosamente, estufando o peito. Talvez as palavras não façam sentido. Deixe-me mostrar-lhe, disse Robin, olhando para Moria sem vida. Todas as sombras haviam retornado aos seus donos. Minha sombra voltou. Brook exclamou animadamente, olhando para a sombra a seus pés. Venham para fora. Voxas. Robin abriu uma porta aérea. Ele estendeu a mão e puxou uma espada. Isso é. As pupilas de Zoro se contraíram bruscamente. Uma lâmina com um amomidari irregular, Oshoji linha de têmpera bainha preta púrpura com um padrão de serra vermelho. Uma das 21 espadas de grande grau, e uma lâmina preta, assim como a Yoru Shuzui de Mihawk. Robin declarou desembainhando Shuzui com um sorriso. O tesouro nacional de Wano. E a segunda espada negra conhecida, além de Yoru. Mesmo entre as 21 espadas de grande grau, esta era de nível superior. No entanto, Shuzui não era uma lâmina negra forjada pelo próprio Zoro. O processo de um espadachim forjar uma lâmina negra era semelhante ao de um artista marcial forjar seus punhos de ferro, criando sua própria arma suprema e personalizada. Uma lâmina negra só poderia liberar todo o seu poder nas mãos de seu criador.
Shuzui estava destinada a ser uma espada de transição para Zoro, para ser trocada posteriormente por Ema, uma lâmina mais adequada para ele. Pode pegar. Robin jogou Shuzui para Zoro. Zoro pegou, examinando-o atentamente. Para um espadachim, uma boa espada era incrivelmente atraente. E uma lâmina negra como a de Mihawk e uma das 21 espadas de grande grau como a Wado Ichimonji. Uma lâmina negra precisa ser forjada pelo próprio espadachim. Somente nas mãos do criador ela pode liberar todo o seu poder. Mesmo assim, Shuzui está entre as melhores espadas de grande grau. Ela te tornará mais forte. Troque o Bashiri por ela. Robin deu as instruções. As espadas atuais de Zoro eram Wado Ichimonji, grande grau, e o Bashiri e Sandai Kitetsu, ambas grau hábil. Na história original, o Bashiri foi destruída durante o arco de Enies Lobby pelo usuário da Fruta da Ferrugem. Mas nesta linha temporal, um inimigo desse nível não seria sequer digno de enfrentar Zoro. O Aki do Conquistador lidaria com ele facilmente. Portanto, o Bashiri ainda estava intacto. Mas agora, ela estava ficando para trás em termos de força para Zoro. A Sandai Kitetsu, sendo uma espada amaldiçoada, tinha sinergia com a aura azura de Zoro, tornando-a mais forte que a Yubashiri. Então, substituir a Yubashiri era a única opção. Entendo. Zoro assentiu com a cabeça. Se você não abrir mão de algumas coisas, acabará sem nada. Essa era uma regra inabalável do mar, uma determinação exigida de qualquer guerreiro forte. E o Bashiri já não conseguia acompanhar o ritmo dele, nem o caminho que Robin estava trilhando. A substituição era necessária. Guardarei o Bashiri. Quando eu alcançar o ápice dos espadachins do mundo, esta famosa lâmina que um dia empunhei também terá sua própria fama além mar. Robin também sorriu. A determinação de seus camaradas era inquestionável. Eles seguiriam seus passos, ajudando-o a se tornar o rei que estava acima de todos. Mori era fraco, mas tinha algumas qualidades. A fruta da invisibilidade, a lâmina negra Shuzui, sua fortuna de Shichibukai que despertou a fruta chama-chama, e a fruta sombra-sombra. Saquear. Robin adquiriu a Akuma no Mi das sombras de Moria. A força atual de Moria era insuficiente para proporcionar qualquer aumento significativo no físico ou no Aki de Robin. Moria-sama. Perona, a única sobrevivente das 3 subordinadas, soluçou tristemente. Perona foi adotada por Moria quando criança. Entre os 3, ela era a mais leal. Ao ver Moria morrer, Perona ficou com o coração partido. Oco negativo. Perona ativou sua habilidade da Akuma no Mi, PUF. Mas sua força era insignificante, não apenas diante de Robin, mas até mesmo diante de Zoro e dos outros, ela estava completamente indefesa. Os ocos negativos foram instantaneamente destruídos pelo Aki. Foge. As defesas de Aki ao redor de Zoro, Sanji e Luffy foram subitamente dissipadas por um lampejo de relâmpago carmesim escuro. 3 vazios negativos atravessaram seus corpos. Sou tão patético. Queria poder me enfiar num buraco. Luffy lamentou, estirado no chão. Eu nunca deveria ter nascido neste mundo. Zoro jazia no chão. Eu sou menos que um peixe. Sanji soluçou. Ha 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 ha. Robin caiu na gargalhada maliciosamente. Uma vez que o Aki era quebrado, o corpo humano não conseguia resistir a essa habilidade especial da Akuma no Mi. Ei! Zoro e Sanji, recuperando-se do susto, voltaram à sua forma furiosa e de dentes afiados, completamente mortificados. Desculpe, mas foi hilário mesmo. Robin riu até as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Eu nunca deveria ter nascido neste mundo. Sou menos que um peixe. O Zop começou seu show de imitações, imitando-os enquanto ria histericamente. Olhar forte. Gak. 2 olhares, ardendo com uma fúria palpável e intensa, fixaram-se em Usopp por trás, fazendo suar frio. Usopp. Zoro e Sanji pairaram sobre ele com sorrisos aterrorizantes. Pan. Ban. Tum. Desculpe. Me empolguei demais, implorou Usopp coberto de hematomas. Ha ha ha. Sua força de vontade é fraca. Até mesmo um pervertido como eu. Frank começou a se gabar, mas um fantasma negativo atravessou seu corpo. O mundo inteiro está rindo de mim. Frank ajoelhou-se, soluçando. Ha 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 ha. Robin riu até doer a barriga. A fruta Oca-Oca era talvez a maior defesa de Frank. Como ciborgue, despertar o Aki era praticamente impossível para ele, deixando-o sem defesa contra ataques não físicos. Ha. Luffy, recuperado, riu de Frank. Seu desgraçado. Cala a boca. Frank, com o rosto vermelho, avançou para cima de Luffy. Todos caíram na gargalhada. Uma habilidade como essa, agora era apenas motivo de diversão para eles. Vocês mataram Moria-sama, que foi tão gentil comigo, e estão rindo tão alegremente. Seus monstros sem coração, gritou Perona, repreendendo Robin e a tripulação. Ei. Você entendeu alguma coisa errada? O sorriso de Robin desapareceu enquanto ele olhava para Perona. Não tenho interesse na vida passada de alguém que matei. Como pirata, quando você parte para o mar, precisa estar preparado para ser morto por outros piratas. Você achava que ser pirata era brincar de casinha? Bum! Relâmpagos carmesim negros aterrorizantes brilharam, agitando o próprio céu. A tripulação também interrompeu suas travessuras, olhando para Perona com suas expressões de vilã. Eles eram verdadeiros piratas. A decisão de matar e morrer foi tomada no momento em que embarcaram neste navio. Ape! Perona tremeu de medo. Muito bem. A manifestação continua, disse Robin, virando-se para Kuma. Voxas! As frutas revive porta a porta foram ativadas simultaneamente. Foge. Sua mão direita, envolta em poder do submundo, alcançou a porta do ar, arrancando uma alma. Após entrar no submundo uma vez, Robin deixou um rastro do poder de sua fruta da ressurreição como uma coordenada, permitindo-lhe se comunicar com sua fruta da porta. Ele não precisava mais entrar pessoalmente no submundo para recuperar almas. Será esta a alma de Moria? Brook, por ser usuária da fruta da ressurreição, conseguia ouvir o que a alma de Moria estava dizendo. Moria ficou completamente chocada. Moria-sama? Perona cobriu a boca, encarando a alma na mão de Robin.
Pare de se debater. Você não pode voltar para o seu corpo mesmo se quisesse. Você não é um usuário da fruta da ressurreição, afirmou Robin calmamente com um sorriso. E então, sentindo-se iluminada após experimentar a morte, Moria perguntou Robin calmamente. Então, é isso que é a morte? A alma de Moria pulsava com uma emoção complexa. A morte não era algo que se pudesse compreender através da imaginação. Assim como um usuário de reviver, somente após realmente morrer e retornar do submundo, poderia compreender o significado da morte e do submundo, e começar a usar o poder de sua fruta. Somente vivenciando verdadeiramente a morte é que se pode compreender o que a vida representa, quão preciosa ela é, e como ele antes era um cadáver ambulante. Obrigado. Soberano do céu, Robin pulsou a alma de Moria. Após experimentar a morte e retornar a este mundo, Moria finalmente compreendeu o quão patético ele havia se tornado. Algumas pessoas viviam, mas suas almas já estavam mortas há muito tempo. Agora, embora tivesse experimentado a morte, ele finalmente compreendia a vida. Torne-se parte da minha legião de almas, Moria declarou Robin com uma risada sonora. O potencial de Moria era bastante decente. Ele era um homem que ousou enfrentar Kaido. Uma pena que tenha caído em desespero, tornando-se um cadáver ambulante. Agora, com sua alma revivida, ele poderia se tornar um Omi, um membro da Legião da Alma. A alma de Moria pulsou em aceitação. Ele lutaria por Soberano do Céu Robin. Capítulo 175. Moria-sama. Vendo a alma de Moria oscilar com a emoção, Perona mordeu o lábio. Entre as Akuma no Mi conhecidas que lidam com almas, a fruta do diabo Oca de Perona era uma das mais proeminentes. Os fantasmas criados pela fruta Oca eram completamente imunes a ataques físicos, e nem mesmo ataques elementais conseguiam feri-los. Somente um Aki poderoso poderia dissipá-los. O usuário poderia até mesmo projetar sua própria alma, de forma semelhante a um usuário da fruta da ressurreição. Ambas as frutas aprimoravam a alma do usuário. Embora a fruta Oca não pudesse infundir energia da alma em ataques como a fruta reviver, nem conceder controle absoluto sobre as almas como a fruta alma, ela ainda podia perceber o significado geral e a emoção das flutuações da alma. Perona conseguia sentir a vida e a emoção que emanavam da alma de Moria. Criada por Moria desde a infância, Perona testemunhou seu declínio após a derrota esmagadora para Kaido. Embora o corpo de Moria ainda estivesse vivo, sua alma parecia já ter morrido. Mas agora, embora seu corpo estivesse morto, sua alma parecia estar verdadeiramente viva novamente. Somente vivenciando a morte é que se pode compreendê-la e captar o verdadeiro significado da vida. Moria agora compreendia o quão tola havia sido sua mentalidade anterior, a ideia de que, como seres vivos eventualmente se perdem, apenas a morte é eterna. Sem o Soberano do Céu Robin, ele teria morrido sem jamais compreender a vida e a morte. Afinal, sem a habilidade da Akuma no Mi de Robin, a morte significava simplesmente entrar no submundo, sem nunca mais retornar ao mundo mortal. E entre a vida e a morte, houve grandes revelações. Moria sentiu que sua própria alma havia se fortalecido. Assim que eu derrotar a Big Mom e obtiver a fruta da alma, poderei usar outras energias da alma para fortalecer as almas da minha legião da alma, refletiu Robin. Perona. A alma de Moria flutuou até o lado de Perona, irradiando flutuações espirituais. Moria-sama. Perona sussurrou com os olhos avermelhados. Para Perona, que fora criado por Moria desde a infância, ele era mais do que apenas um capitão, era como um pai. Embora Moria sempre tivesse protegido Perona, perdido em suas próprias memórias dolorosas e em seu declínio, ele nunca demonstrou verdadeiramente o carinho paternal que Kuma demonstrava por Bonnie. Mas agora, Moria olhava para aquela garotinha que ele havia criado como se fosse sua própria filha. A continuação da vida. Moria lembrou-se daquela frase da qual outrora zombara. Mas agora, Moria prezava a continuidade da vida acima de tudo. Não fique triste, Perona. Eu renasci. Kishi. A alma de Moria pulsou. Somente Robin poderia interpretar com precisão essas flutuações da alma. Perona e Brook só conseguiam pressentir o significado e a emoção gerais. Robin traduziu as palavras exatas de Moria para Perona, omitindo a risada característica. Renascido. Parabéns, Moria-sama. Perona respondeu. Seu ódio por Robin por ter matado Moria desapareceu completamente, substituído até mesmo por um sentimento de gratidão. O Soberano do Céu Robin deu uma nova vida a Moria-sama. Se Moria-sama pudesse ser colocado dentro de Kuma e se tornar Kuma e para ficar comigo, isso seria perfeito. Perona piscou seus grandes olhos de boneca, exclamando de alegria. Gak. A alma de Moria congelou instantaneamente. Perona adorava ambientes sombrios e tinha uma queda por zumbis, especialmente aqueles com formato de animais fofos. Kuma e um adorável ursinho de pelúcia zumbi era o favorito de Perona. Com a morte de Moria e a liberação do poder da fruta das sombras, Kuma voltou a ser um ursinho de pelúcia comum. Transforme-se num ursinho de pelúcia. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? A alma de Moria oscilava violentamente. Não? Perona piscou seus grandes olhos de boneca, olhando para a alma de Moria com uma expressão de pena. Claro, não tem problema nenhum. Kishi. Moria abandonou seus princípios instantaneamente. Ao ver Perona, Moria sentiu como se ela fosse sua própria filha. E tendo experimentado a morte, o afeto de Moria por Perona agora emanava das profundezas de sua alma. Que ótimo! Perona exclamou feliz. Moria a vê como sua própria filha. Este é o legado da vida, comentou Kuma.
Vê-las fez Kuma se lembrar de Bonnie, a quem ele também considerava como sua própria filha. Em Bonnie, Kuma também viu a continuação da vida de sua amada Ginny, e embora Bonnie não fosse sua filha biológica, ela era a continuação de sua alma e consciência. A vida eventualmente termina, mas esses legados jamais se desfazem. Assim como na lenda de Nika. Um sorriso mais natural do que antes surgiu no rosto de Kuma, geralmente rígido devido às suas modificações ciborgues. Ao presenciarem aquele momento terno entre almas, os olhos de Nami, Vivi e Robin brilharam. Kuma foi, sem dúvida, um grande pai. E Moria, após vivenciar a vida e a morte, também demonstrou o carinho de um pai. Então, como seria Robin como pai? Os olhares de Nami, Vivi e Robin se voltaram inconscientemente para Robin. Não foram apenas Nami e Vivi, até mesmo a mais madura Robin sentiu as bochechas corarem. Mas ao pensarem naquela imagem calorosa e familiar, os olhos de Nami, Vivi e Robin se encheram de saudade. Robin, é claro, não poderia deixar de notar as oscilações emocionais das três mulheres. Ele era até capaz de analisar o significado por trás dessas emoções. Diante de um humano supremo, qualquer um sem Aki suficientemente forte não conseguia esconder seus pensamentos e sentimentos de seu intelecto aprimorado. O Aki da observação extremamente forte, combinado com a habilidade da Akuma no humano desperta, essencialmente concedia uma forma de leitura de mentes. Ter filhos. Robin sorriu. Tanto em sua vida passada quanto na presente, Robin nunca havia se casado, muito menos tido filhos. Mas ao ver a devoção de Kuma por Bonnie e a de Moria por Perona, Robin também sentiu um desejo de ter uma vida com crianças. Mas agora não era hora de pensar em tais coisas. Os olhos de Robin brilhavam com uma determinação sem precedentes. Até que ele derrubasse completamente o governo mundial e se tornasse o rei que estava acima de todos, mesmo que ele possuía agora poderia ser mera ilusão. Somente com poder absoluto ele poderia proteger tudo aquilo que lhe era caro. Essa era uma verdade que Robin havia compreendido há muito tempo. Uma regra inabalável deste mar. Robin-sama, poderia me pedir que cuidasse de Perona? Lutarei por você com todas as minhas forças, pulsou a alma de Moria. Com sua alma renascida, Moria não era mais o cadáver ambulante e destroçado que havia sido derrotado por Kaido. Ele sentia como se tivesse retornado à era de bravura em que ousara enfrentar o próprio Kaido. Mas por sua filha, Perona, Moria estava pronto para se submeter completamente ao homem à sua frente. Como usuária da fruta Oca-Oca, Perona não era fraca. No entanto, Moria, tendo experimentado a crueldade do Novo Mundo, sabia bem que com a força de Perona, ela não conseguiria sobreviver muito tempo sozinha nos mares. E após a morte dele, Perona, que antes era protegida pelo título de Shichibukai que ele possuía, provavelmente se tornaria alvo de muitos. Mas se ela embarcasse no navio de Robin, seria completamente diferente. Nestes mares, ninguém se arriscaria a desafiar este homem. A ordem do governo mundial proibindo qualquer confronto com Robin era a melhor prova disso. Nem mesmo os 4 imperadores iniciariam uma guerra contra ele de forma precipitada. Sob a proteção de Robin, Perona estaria absolutamente segura. Além disso, Robin o ajudou a construir uma nova vida, libertando de sua existência semelhante à de um cadáver ambulante. Submeter-se a Robin não era vergonhoso. Pode até ser uma honra para Moria. Moria-sama. Perona piscou seus grandes olhos, semelhantes aos de uma boneca. Junte-se aos chapéus de palha? Perona olhou para Robin, aquele homem incrivelmente assustador. Mas naquele momento Perona não o achou assustador. Na verdade, o sorriso em seu rosto lhe pareceu acolhedor. Cruel como o rei do inferno com seus inimigos, mas afetuoso como o sol com seus companheiros? Perona apertou os lábios. Moria claramente se juntou ao time de Robin, do soberano do céu. E somente com o poder de Robin Moria poderia retornar a este mundo. Perona não era boba, na verdade, ela era bem esperta. Pela conversa anterior, Perona sabia que o próximo alvo de Robin era a fruta da alma da Imperatriz Big Mom. Com a fruta da alma, Moria poderia alcançar uma forma de renascimento. E ele poderia ser colocado dentro de sua amada Kuma e tornando-se um zumbi animal para acompanhá-la. Portanto, de qualquer ponto de vista, embarcar no navio de Robin era a melhor escolha para ela naquele momento. Não há necessidade de tanta formalidade, respondeu Robin com um sorriso radiante. A alma de Moria estremeceu. Cuidar da filha do meu subordinado, preciso que você peça isso? Robin deu uma risada gostosa. Filha, Perona sussurrou, acariciando as bochechas da filha, com os olhos se fechando em um sorriso melancólico. Embora sempre tivesse considerado Moria uma figura paterna, e após a morte dele, o calor de sua alma renascida a fez sentir que ele realmente a via como uma filha. Ao ouvir essa palavra agora, Perona sentiu-se tonta, feliz do fundo da alma. Robin-sama. Moria ficou verdadeiramente comovido. Como ele poderia merecer isso? Ele era apenas um perdedor, esmagado por Kaido. O homem à sua frente era um verdadeiro Yonkou, contudo, ele havia trazido sua alma de volta do submundo, dado-lhe uma nova vida, e o tratado como um verdadeiro subordinado. Robin não precisava ter passado por todo esse trabalho. Ele poderia ter usado inúmeros meios para controlar sua alma à força. Seria isso, a magnanimidade do soberano do céu Robin? Que homem carismático! A alma de Moria pulsava com uma submissão verdadeira e profunda. Xixixi, o novo camarada? Luffy sorriu. Camarada? Perona piscou seus grandes olhos de boneca. Isso mesmo. Vá se preparar para zarpar, Perona. Robin gesticulou em direção ao Going Merry e sorriu. Preciso me preparar. A mente de Perona ainda estava atordoada. Será que ela
Estava mesmo sendo aceita como membro dessa tripulação? Mas, a pedido de Moria, Perona foi rapidamente arrumar suas coisas. Embora Thriller Bark tivesse sido destruído na batalha, o Castelo Sombrio não havia desmoronado completamente, ela ainda conseguia encontrar algumas de suas coisas. No mínimo, Kuma tinha que ser levada junto. Perona, usando sua habilidade Fruta Oca-Oca, voou para encontrar sua bagagem. A alma de Moria observou Perona partir, com um sorriso de alegria em sua presença espiritual. Ao se juntar a uma tripulação de nível Yonkou, ele não precisava mais se preocupar com a segurança de Perona. Na verdade, a própria Perona estava destinada a se tornar uma figura importante nesses mares, temida por inúmeras potências. Porque o soberano do céu Hoven era forte demais. Com ele por perto, os comandantes dessa tripulação eram, sem dúvida, figuras importantes no mar. Muito bem. Antes de irmos, há uma última coisa, disse Hoven, virando-se para Kuma. Com relação à sua ressurreição, depois que você morrer, ponto. Hoven sorriu para Kuma. Todo o ser de Kuma estremeceu. Tendo testemunhado a alma de Moria sendo revivida, Kuma compreendeu ainda mais profundamente o quão poderoso era o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Sua alma também poderia ser ressuscitada? No futuro, ele poderia testemunhar a queda de Nika com seus próprios olhos? Será que ele conseguiria ver Bonnie crescer? Kuma sentiu sua própria alma estremecer. Capítulo 176. Kuma não tinha medo da morte. Para ele, Bonnie representava a continuação tanto da vida de Jinny quanto de sua própria alma. Enquanto Bonnie pudesse viver bem, Kuma sentia que seu próprio espírito não se extinguiria. Mas se ele pudesse testemunhar pessoalmente o crescimento de Bonnie, o pensamento fez a alma de Kuma estremecer. Se ele já não fosse um ciborgue completo, incapaz de chorar, certamente lágrimas estariam escorrendo pelo seu rosto. Para um pai, não poder ver sua filha crescer era um arrependimento imenso e eterno. Bonnie tinha apenas 9 anos, nem sequer tinha comemorado seu 10º aniversário. Embora Bonnie, com sua Akuma no Mi do envelhecimento, pudesse se disfarçar de mulher adulta, aos olhos de Kuma, ela ainda era apenas sua preciosa garotinha de 9 anos. A frase mais importante nas últimas palavras que Kuma pretendia deixar para Bonnie era simplesmente: Feliz 10º aniversário, Bonnie. Como seria Bonnie aos 18 anos? Como ela seria quando se casasse? Quando ela teve seus próprios filhos? Quando ela envelheceu? A mente de Kuma frequentemente divagava, imaginando essas versões futuras de Bonnie. Mas Kuma sabia com sombria certeza que estava prestes a morrer, que jamais veria o futuro de Bonnie. Esse arrependimento era ainda maior do que não poder testemunhar a decadência de Nika em primeira mão. Mas agora, se como alma, ele pudesse retornar a este mundo vindo do submundo após a morte, aquelas imagens do futuro de Bonnie que ele tantas vezes imaginava, será que ele realmente poderia testemunhá-las com seus próprios olhos? Embora o corpo ciborgue de Kuma não pudesse tremer de excitação, sua alma certamente tremia. O que devo fazer? O corpo de Kuma curvou-se diante de Hoven, ouvindo atentamente suas palavras. Essa era a maneira de Kuma expressar uma gratidão tão profunda que transcendia as palavras, vinda das profundezas de sua alma. Simples. Deixarei uma marca em sua alma. Depois que você morrer, poderei encontrar sua alma no submundo, explicou Hoven com um sorriso. O submundo era imenso. Mesmo sendo um homem desperto do submundo, Hoven não conseguia identificar a identidade anterior de cada alma. Ele precisava deixar sua própria marca na alma que desejava encontrar. Crocodile, Enel e Moria morreram pelas mãos dele, suas almas naturalmente carregavam traços de sua aura espiritual. Mas a morte de Kuma seria o apagamento completo de sua consciência, enquanto seu corpo, e até mesmo sua habilidade da Akuma no Mi, permaneceriam. Hoven não tinha intenção de impedir essa morte. Dado o código de conduta de Kuma, ele não quebraria seu acordo com o governo mundial e Vegapunk, mesmo que o governo mundial fosse a causa principal de todas as suas tragédias. Essa era a medida do homem, seu carisma pessoal. Se ele se perdesse mesmo que vivo, sua alma estaria morta, assim como Moria antes. E o corpo ciborgue de Kuma agora era irreversível. Ele não conseguia nem rir ou chorar como um humano normal. Além disso, como um bucaneiro, visto como um escravo nato pelos dragões celestiais, sua linhagem foi uma das fontes de sua tragédia. Kuma até se sentiu feliz por Bonnie não ser sua filha biológica, pois assim ela não herdaria o destino de uma escrava nata. Nessas circunstâncias, a morte da consciência física de Kuma era a única maneira de pôr fim à sua tragédia. Assim, o plano de Hoven era encontrar a alma de Kuma no submundo após sua morte, e não salvar seu corpo físico. Voxash! Um portal de ar para o submundo se abriu. A energia da alma foi extraída de dentro. Foge. Essa energia da alma, transformada em fogo azul demoníaco pela combinação das habilidades Mera no Mi e Revive de Hoven, envolveu Kuma. O corpo de Kuma tremia violentamente. Sua alma ardia sob esse poder. Usando o fogo azul demoníaco, deixarei uma marca indelével em sua alma. Quando você chegar ao submundo após sua morte, com essa marca, poderei localizar sua alma com precisão, explicou Hoven, controlando o fogo azul demoníaco com um sorriso. O fogo azul demoníaco, criado pela combinação das frutas da chama desperta e da ressurreição, assim como o Admanigold em Cavaleiros do Zodíaco, tinha a propriedade de usar almas como combustível, queimando diretamente a alma do inimigo. Se o Aki de alguém fosse completamente destruído, sua alma seria reduzida a nada. Mesmo o mero contato com o fogo azul demoníaco deixaria uma marca indelével na alma. E como se tratava de um dano à alma, a cura convencional era inútil. Apenas poderes baseados na alma, como a fruta da alma, poderiam repará-la. Hoven usou essa propriedade para marcar a alma de Kuma. Com essa marca e o canal de poder espiritual agora estabelecido, no momento em que Kuma morresse, sua fortuna de Shichibukai seria saqueada por Hoven sem nenhum desperdício, quanto ao pequeno dano à alma que Kuma sofreu do fogo azul demoníaco. Assim que Hoven obtivesse a fruta da alma da Big Mom, ele poderia repará-lo facilmente.
Obrigado, de verdade muito obrigado. Robin, a alma de Kuma pulsava de gratidão, apesar da dor intensa. A forma de tratamento, Robin, foi a que o próprio homem havia solicitado. Esse homem realmente o tratou como um igual. A dívida de gratidão que ele tinha para com esse homem era imensa. Somente lutando por ele com todas as suas forças após a morte, como uma alma, ele poderia retribuir ao menos uma fração dessa dívida. Xixixi. Da próxima vez que nos encontrarmos, eu estarei desperto. Você poderá ver a Nika então. Luffy sorriu. Ah, estou ansioso por isso, respondeu Kuma. Naquele momento, sua vida parecia repleta de esperança. Ele pensava que sua vida estava prestes a terminar, mas ali, com Robin, havia encontrado um novo começo. Ele seria capaz de ver Nika e ver Bonnie crescer. Já arrumei minhas coisas. Perona saiu voando do castelo em ruínas e sombrio, carregando um grande embrulho. Tenha cuidado em sua jornada, Perona. A alma de Moria murmurou, observando-a com imensa afeição. Ele jamais imaginara que um dia seria capaz de se despedir de sua filha, enquanto ela partia em um navio. Uau! Não seja tão gentil, Moria-sama. Perona exclamou, comovida até as lágrimas. Não me chame mais de Moria-sama, Perona. Me chame de... Moria hesitou, sem saber ao certo como ela deveria chamá-lo. Nesse instante, os olhos de Nami brilharam. Ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Perona. Então vou indo, pai, declarou Perona, colocando a bolsa no ombro e lançando um doce sorriso para a alma de Moria. Kuma, você ouviu isso? Perona me chamou de pai. Seu desgraçado. A alma de Moria gritava de alegria, tentando repetidamente dar tapinhas nas costas de Kuma, mas apenas atravessando seu corpo ciborgue. Kuma, por não possuir nenhuma Akuma no Mi relacionada à alma, não conseguia ouvir as palavras de Moria, mas ele entendeu o que ele queria dizer, e continuou a consolar Moria, que chorava. Talvez porque ambos eram pais. Navegue com um sorriso. Não preocupe o papai. Perona fungou, limpando o nariz, e então subiu no convés do Going Merry. Zoro, os ferimentos latentes de Luffy são seus, declarou Robin antes de partirem, apontando para a massa de dor e fadiga que havia repelido do corpo de Luffy. A dor e a fadiga repelidas não desapareciam simplesmente, alguém tinha que suportá-las. Caso contrário, elas eventualmente retornariam para Luffy e Zoro, possuindo a característica de físico demoníaco, podia se recuperar rapidamente de ferimentos, ficando até mais forte por causa deles. Utilizar a habilidade da fruta da pata dessa forma poderia até acelerar o treinamento físico de Zoro. Deixe comigo, respondeu Zoro, e então mergulhou ambas as mãos diretamente na esfera de dor. Ufa! A dor e o cansaço acumulados pelo treinamento insano de Luffy inundaram instantaneamente o corpo de Zoro. Até ele começou a suar frio, com os músculos se contorcendo. É claro que Zoro agora era inúmeras vezes mais forte do que sua contraparte original nessa fase, não houve nenhum jato de sangue dramático. A partir de agora, você será quem carregará os ferimentos latentes de Luffy. Isso acelerará seu treinamento físico, acrescentou Robin com um sorriso. Embora Sanji, com seu exoesqueleto modificado despertado, também pudesse suportar isso facilmente, a característica física demoníaca de Zoro permitia que ele se fortalecesse durante a recuperação, tornando-o o candidato mais adequado. Seja na história original ou agora, Zoro estava destinado a ser o protetor de Luffy. Deixa comigo, disse Zoro, rangendo os dentes com um sorriso estoico, para ficar mais forte. O que é um pouco de dor? Além disso, isso é suportar a dor por um camarada. Bem, então, até a próxima, Moria, Kuma, disse Robin com um sorriso, olhando para a alma de Moria e para Kuma. Antes de partir, Robin usou sua fruta porta a porta para trazer o navio pirata dilapidado de Brook até aqui e dar-lhe um enterro digno. Thriller Bark era uma ilha que se deslocou de Mar do Oeste, a terra natal de Brook e dos piratas Rumbar. Repousar em paz no solo de sua terra natal foi um fim afortunado. Embora o centro de Thriller Bark tenha sido destruído pelo impacto galáctico de Robin, suas vastas regiões externas ainda possuíam terra. Enterrar os falecidos nesta terra era demonstrar respeito pelos mortos e, mais importante ainda, respeito pela vida. Zoro também enterrou os restos mortais de Ryuma. Embora não tivessem duelado como na história original, obter o Shuzui de Ryuma justificava esse respeito de Zoro como espadachim. Os mortos se foram. A vida continua. Todos olharam para o mar ao longe e sorriram. Pai, eu vou te ver de novo. No momento em que o Merry zarpou, Perona, que pretendia partir com um sorriso para não preocupar Moria, caiu em prantos. Kuma, ainda estou tão preocupado. Perona vai lutar contra os 4 imperadores. A alma de Moria pulsava com flutuações frenéticas e lacrimosas. A alma de Moria não poderia permanecer no mundo mortal por muito tempo. Para existir como uma alma pura sem um receptáculo, desafiando as leis naturais, era necessário o poder combinado das frutas reviver e porta a porta de Robin. Quanto mais tempo a alma de Moria permanecesse, maior seria o desgaste de energia de Robin. Era como se Kizaru não conseguisse voar longas distâncias como pura luz, precisando de um navio de guerra para chegar ao seu destino. No entanto, assim que Robin obteve a fruta da alma e transformou Moria e os outros em Omis especiais, dando às suas almas um receptáculo, esse consumo de energia seria significativamente reduzido. Robin chegou a essa conclusão por meio da inteligência aprimorada de sua fruta humana e do feedback do sistema, no mínimo. Ter a Legião da Alma lutando uma guerra por ele no mundo mortal seria completamente viável. Com Robin aqui. O que são os 4 imperadores? Respondeu Kuma, agora capaz de compreender diretamente as flutuações da alma de Moria, já que ambos eram pais.
Robin era milagroso demais. Nem mesmo os 4 imperadores conseguiam fazer tais coisas. E Robin ainda era jovem, seu potencial ainda não totalmente realizado, contudo, ele já era um novo Yonkou. Na visão de Kuma, Robin se tornar o homem mais forte do mundo era apenas uma questão de tempo. E Luffy era Nika. A combinação de Robin e Luffy, mais os outros novatos dos chapéus de palha cheios de potencial, tornava inevitável a formação da tripulação pirata mais forte do mundo, e ele também logo se tornaria parte da força de Robin. Kuma sentiu uma emoção estranha. Na verdade, ele estava ansioso pela morte. Você tem razão, pulsou a alma de Moria em concordância. Ele retornaria ao submundo e esperaria pelo dia em que lutaria por esse grande homem. Um portal aéreo para o submundo se abriu, e Moria desapareceu lá dentro. Que poder! Num canto sombrio da agora fragmentada Thriller Bark, uma das filhas da Big Mom, Charlotte Lola, encarava o distante Going Merry com uma expressão de profundo choque. Esse poder, ela estava familiarizada com ele. Era um poder que só a mãe dela possuía, o revestimento ao Shoku. Teria surgido outro pirata de calibre tão aterrador nestes mares? O Shichibukai Gekko Moria fora morto com tanta facilidade. Lola, que teve sua sombra roubada e foi aprisionada aqui, não tinha conhecimento de Robin nem das informações da tripulação, e ela não ousara se aproximar do confronto anterior, então não ouviu o diálogo entre eles. Estamos livres. Lola e os outros piratas aprisionados em Thriller Bark explodiram em vivas. É claro que a presença de Lola não passou despercebida por Robin, mas ele não tinha interesse nela, incluindo o Vivre Card da Big Mom que ela possuía e que podia intimidar os Omis. Com sua fruta da ressurreição, a fruta da alma não representava ameaça alguma para ele, e o Going Merry navegou em direção ao arquipélago de Sabaldi. Capítulo 177. Arquipélago de Sabaldi. Localizado próximo ao quartel-general da Marinha, este arquipélago era composto por várias árvores gigantescas, os maiores manguezais do mundo, o manguezal de Yarukiman. Como as raízes enormes ficavam constantemente expostas acima da água, elas secretavam uma resina natural especial que formava bolhas resistentes a partir do solo. Essas bolhas eram incrivelmente resistentes, capazes de suportar as imensas pressões das profundezas do mar. Este lugar também era uma parada obrigatória na viagem pela Grand Line. Os piratas que entravam na Grand Line tinham que escolher uma das 7 rotas magnéticas para seguir, e aqui no arquipélago de Sabaldi, essas 7 rotas convergiam. Para além de Sabaldi ficava a segunda metade da Grand Line, o mar governado pelos 4 imperadores, o Novo Mundo. Assim, este lugar também era conhecido como ponto de partida do Novo Mundo. Os piratas que desejassem entrar no Novo Mundo não podiam escolher a rota segura a navegar sobre o continente da Red Line, domínio do governo mundial. Eles só podiam partir do arquipélago de Sabaldi, usando a resina natural dos manguezais de Yarukiman para revestir seus navios, mergulhar nas profundezas do mar, passar pela Ilha dos Homens Peixe Subaquática e finalmente emergir no Novo Mundo. Como as 7 rotas da Grand Line exigiam aproximadamente o mesmo tempo para que um log pose se estabelecesse e viajasse, as tripulações piratas mais fortes de cada rota tendiam a chegar ao arquipélago Sabaldi quase ao mesmo tempo. Portanto, este lugar também era um importante ponto de encontro para todos os poderosos piratas que haviam completado sua jornada pela primeira metade da Grand Line. E qualquer pirata novato, que chegasse aqui pela primeira vez depois de entrar na Grand Line, com uma recompensa superior a 100 milhões de belis, era apelidado de supernova. Atualmente, o arquipélago de Sabaldi foi palco de 9 supernovas desse tipo. Este foi um dos períodos mais caóticos do ano para o arquipélago. No entanto, por estar perto do quartel-general dos fuzileiros navais e ser um local predileto dos dragões celestiais, a presença dos fuzileiros navais ali era considerável. Mesmo supernovas com recompensas acima de 100 milhões não causariam problemas de forma imprudente. Qualquer pirata capaz de completar a primeira metade da Grand Line não era tolo. Antagonizar os dragões celestiais e o quartel-general da Marinha ali significava que provavelmente nem chegariam ao Novo Mundo, e sua jornada terminaria em um túmulo aquático. Assim, os habitantes da ilha geralmente não se preocupavam muito com o encontro anual de supernovas. Mas isso geralmente acontecia. Desta vez foi completamente diferente. Eu vejo, é o arquipélago de Sabaldi, exclamou Nami, com um sorriso radiante no rosto enquanto contemplava o arquipélago singular à distância. Se passarmos por aqui, chegaremos ao Novo Mundo, declarou Luffy, ajustando seu chapéu de palha com um sorriso condizente com sua personalidade se espalhando pelo rosto. Os 4 imperadores estão lá, murmurou Sanji, soltando uma baforada de fumaça. Kaido, Big Mom, Zoro acrescentou com um sorriso selvagem no rosto enquanto nomeava seus próximos alvos. Derrubar 2 imperadores de seus tronos. A mão de Zoro repousava nos cabos de suas 3 espadas, seus olhos brilhando com a luz carmesim escura do Aki do Conquistador. As 3 espadas de Zoro foram substituídas por Vado Ishimonji, a espada negra Shuzui e Sandai Kitetsu, aumentando significativamente sua força. Embora Shuzui não fosse uma espada negra forjada por ele mesmo, ainda era uma espada de primeira linha entre as 21 espadas de grande grau. Uma lâmina boa permitia que um espadachim do calibre de Zoro maximizasse seu potencial de combate, especialmente com sua aura azura, que podia canalizar uma porção do poder do Aki do Conquistador. Uma lâmina negra permitia que ele liberasse uma força destrutiva ainda maior. Robin, eu quero ir às compras.
Posso? Perona piscou seus grandes olhos de boneca, olhando com ternura para Hoven e Nami. Durante a viagem do Triângulo Florian até Sabald, Perona integrou-se completamente à tripulação. A bordo do Mary, Perona tinha visto reportagens antigas e finalmente compreendido o quão assustadora era a tripulação a qual havia se juntado. E ela descobriu que tipo de superpoderosa soberano do céu Hoven realmente era. 2 dos 3 almirantes do quartel-general da Marinha foram derrotados por ele. O homem que de forma sem precedentes invadiu e apagou completamente Nis Lobby do mapa. O Super Booster Call, liderado pelo almirante Akainu, foi completamente aniquilado por ele. Como ex-comandante da tripulação de um Shichibukai, embora Perona passasse a maior parte do tempo no Triângulo Florian e não estivesse a par dos acontecimentos mundiais, ela ainda sabia o que o governo mundial, os almirantes do quartel-general da Marinha e o Booster Call representavam. Nem mesmo os 4 imperadores do Novo Mundo possuíam um histórico de batalhas tão assustador. Chamar Hoven de aquele com o histórico de batalhas mais impressionante do mundo não era nenhum exagero. O novo Yonkou do mar, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, o homem mais perigoso do mundo. Esses títulos capturaram perfeitamente o poder e a influência de Hoven. Inicialmente, após saber de tudo isso, Perona ficou bastante assustado. Afinal, até mesmo o governo mundial e o quartel-general da Marinha o chamavam de o homem mais perigoso do mundo. E embora não tivesse passado muito tempo com ele, concedendo uma nova vida a Moria, também destruiu sua tripulação. Quando jovem, na casa dos 20 anos, o medo era um instinto natural. Mas à medida que passava mais tempo com eles, Perona percebeu que aquela tripulação não se parecia em nada com a temida tripulação de um Yonkou. Cada membro era como uma família. O navio era repleto de alegria e risos constantes, muitas vezes fazendo até mesmo Perona rir incontrolavelmente. Aquele homem com uma recompensa superior a 1 bilhão, Monk de Luffy, frequentemente apanhava e ficava com galos na cabeça por causa de Sanji e Nami por roubar comida e por sua imprudência em geral, chegando até a ser trancado em uma gaiola algumas vezes. E esse homem bilionário, com seus bilhões de belis, simplesmente se desculparia humildemente, todo machucado e inchado. E o próprio novo Yonkou Hoven não tinha nenhuma afetação e frequentemente participava das travessuras da tripulação. Isso ajudou Perona a relaxar e começar a se integrar. Mais importante ainda, Chopper era muito fofo, principalmente a sua pelagem tão fofa, e ele podia falar. Perona, que já adorava zumbis animais, frequentemente queria abraçar Chopper. E Chopper, para ajudar Perona a se integrar melhor à equipe, só podia deixar que ela o atormentasse. Perona, devido à sua fruta oca e por ter sido criada por Moria na sombria Barca do Suspiro, tinha uma estética muito peculiar, frequentemente vestindo Chopper de maneiras que o faziam querer chorar. Quando Chopper não aguentava mais, ele chorava para Hoven, e Perona obedientemente parava, por um tempo. E Nami e Vivi também adoravam brincar de se fantasiar com Perona. Enfeitar algo bonito para torná-lo ainda mais bonito e fofo era um instinto natural de toda garota. Perona era frequentemente agarrada por Nami e Vivi e vestida com várias roupas fofas. Embora Perona sempre protestasse verbalmente, na verdade ela gostava muito disso. Aos poucos, Perona se integrou completamente à equipe. Ela até começou a usar sua fruta oca-oca para provocar a todos de forma divertida. E Hoven, longe de impedi-la, muitas vezes ajudava Perona, deixando que seus vazios negativos fizessem efeito, para depois rir descaradamente de seus camaradas ajoelhados no chão, proferindo frases deprimentes e vergonhosas. Ela também começou a participar das festas musicais de Brook, dançando com um sorriso. A risada característica de Perona, ororororo, muitas vezes ecoava pelo ar a bordo do Going Merry. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.